Para você que assistiu o vídeo do Omoda 5 e viu a quantidade de inovações, tecnologias que o carro entregava, agora você imagina o Omoda 7, o que tem de coisas para te mostrar que você vai ficar impressionado. E no final do vídeo ainda a gente vai fazer um test drive e eu vou finalizar com a opinião do mecânico em relação ao Omoda 7 plug-in. Enfim, vem comigo que tem muita informação interessante sobre esse carro. Cause they know I got the sauce. Got the presents on me, I can't ever take it off. That's why I came country. Ó, para começar eu quero falar uma coisa super legal que todos os carros deveriam ter. Inclusive BMW já sai com isso, Porsche, algumas saem com isso, que é o sistema de abrir o capô. Normalmente você puxa uma vez, o capô abre, você vem aqui e destrava, não é isso? Não, esses carros saem agora com uma tecnologia simples, cara, mas muito funcional, que é a seguinte: para você abrir o capô, você precisa 2 vezes puxar. A partir do momento que você puxou 2 vezes, ela abre sozinho, ela não tem aquela trava de segurança. A segurança está naquelas 2 vezes que você tem que destravar. Então, isso é muito legal. Se acaso acontecer, Alex, e se sem querer ficar meio aberto? Ó, uma vez, o capô está aberto aqui ainda, mas ele não abre por segurança. Lembra que nos carros convencionais você tem que tirar a trava? Enfim, aqui você tem que puxar as 2 vezes. E isso faz toda a diferença para que... Sabe aquela coisa chata de você ficar procurando aonde abre o capô? Aqui acabou com isso. O Omoda 7 é um SUV de médio porte com sistema plug-in. Então ele é um híbrido plug-in. Para quem ainda não entende certinho quais os tipos de híbridos que existem no mercado, tem um vídeo completo lá no canal explicando um por um, desde os leves aos híbridos plenos, plug-in e os heavies que estão chegando, tá, ao mercado. Então, se você está em dúvida o que se encaixa com você, o que realmente economiza e quais são as vantagens de cada um, assiste o guia antes de escolher o híbrido que você está procurando. Falando da parte de motorização, esse motor é um motor a combustão 1.5 turbo com injeção direta, usa corrente de comando. Esse motor, e aí é um lado que eu acho muito positivo, ele sai em vários carros. Ele vai sair na linha Tigo 5, 7, tudo que for a parte híbrida, Tigo, Omoda, Jet Tour, esse motor sai. São muitos modelos de híbridos saindo com esse mesmo motor. Qual que é a vantagem? Se você tem uma gama desse mesmo motor em vários carros, significa que o mercado de reposição de peças vai ser muito maior, porque passa a ser interessante para o fabricante de peça falar: eu vou fabricar um bico injetor, eu vou fabricar uma peça de motor, porque tem aonde sair. Agora, quando você pega um carro aonde aquele motor sai em 2, 3 modelos somente, o fabricante de peças, não é, o famoso paralela, que é o mercado de reposição, ele acaba perdendo o interesse financeiro, porque fala, é um carro aonde não vai dar retorno, porque não existem muitos modelos. Então, isso, ponto positivo. A estrutura do carro, a plataforma dela é a TX1. É a mesma plataforma também de vários carros, tanto de Chery, Omoda, Jayco, Jet. Então vai ter muitas peças aqui, e isso eu estou tentando fazer o levantamento, que vão ser intercambiáveis quando você falar da parte de suspensão. E isso também é outra coisa muito favorável. Esse motor 1.5 turbo é de 135 cavalos de força. Esse carro hoje está 279.900 em concessionárias. Deve ter uma variação aí, dependendo da promoção que cada uma das concessionárias vão, enfim, oferecer. Eu quero inclusive agradecer aqui ao Omoda Jayco aqui de São José dos Campos, que tiveram a gentileza de ceder o espaço para podermos falar sobre o carro. Não é uma matéria paga, nós temos aqui a nossa opinião independente, então eu vou falar para vocês das coisas que eu gosto, vou falar das coisas que eu não gosto. Enfim, não é uma matéria paga, isso eu quero deixar bem claro, apesar de usarmos a estrutura aqui gentilmente cedida pela concessionária, tá?
a opinião do mecânico, ela continua sendo muito clara e honesta para vocês. Esse motor 1.5, ele tem 20.4 kgf de torque, tá? É o torque máximo dele. Já o motor elétrico sai com 204 cavalos de força. Gente, motor elétrico é forte. Na junção, inclusive, quando você precisa ter uma aceleração, retomada, ultrapassagem, isso é feito com uma facilidade muito grande. O cuidado que você tem que ter, acelera muito, mais tração, come mais pneu se você é aquele motorista mais agressivo. Então, cuidado com este detalhe. E já já nós vamos falar de pneu, tamanho de pneu e tudo mais. Fica comigo. O torque combinado, se você juntar os dois motores ali, mandando potência total, tem 279 cavalos. É bastante potência. Bateria, bom, lembrando que esse é um carro plug-in, você tem que colocar ele na tomada para você carregar. Mas se a bateria acabar, você continua tendo um motor a combustão que ele carrega a bateria, não vai ter uma carga plena. Esse motor também é um motor gerador, regenera quando você desacelera, freia, tá? Você pode escolher os modos de regeneração, mais agressivo, mais suave. Agora, apesar dele carregar a bateria, esse motor, não é igual o HEV pleno, que carrega 100% da bateria. Esse não, ele vai carregar a bateria, essa bateria ela vai ser usada, às vezes, numa arrancada, ela mantém uma carga ali, aonde quando há necessidade entra, mas daí você não vai ter mais a opção de andar só no modo elétrico. Ele desativa essa função quando a carga da bateria está baixa. Então são estratégias diferentes que esse motor tem. Quando você acabou a bateria ou diminuiu a carga da bateria elétrica, vai voltar então um motor a combustão convencional. Então por isso é importante você sempre estar ali carregando a bateria para você conseguir ter a autonomia e fazer o consumo, aquele que você tem, né, que nós vamos falar já já, ideia, enfim, necessita de você fazer o plug-in. Se você é o cara que mora em casa e aí tem uma placa solar, cara, esse é o melhor dos cenários para você. A autonomia dessa bateria elétrica, segundo o Inmetro, tá? O Inmetro, ele não é gentil. Ele faz um cálculo de 60 km de autonomia. Os testes na Europa, que são um pouquinho mais realistas, falam em torno de 90 km. Claro que isso você tem que levar em consideração algumas coisas. Quem é você como motorista? É o cara mais agressivo, que está o tempo todo acelerando, exigindo mais do carro? Vai consumir mais bateria. Ah, você anda com o ar-condicionado bombando o tempo todo? Vai consumir bateria. No inverno você deixou, no caso, o ar quente ligado o tempo todo? Vai ter um consumo maior de bateria. Então, existem alguns fatores que vão fazer com que essa autonomia diminua ou aumente, dependendo do motorista que está, não é, à frente deste volante. Tração dianteira, tá? Esse é outro fator, não é um 4x4, a tração é dianteira. Transmissão, essa é outra coisa que as pessoas ficam um pouco confusas. Alex, quantas marchas tem esse câmbio? Não tem. Como não tem? Não tem. Essa linha de plugins, Jayco, Moda, Tigo, Jet Tour, não tem. Por quê? Eu vou explicar para vocês. A estrela principal é o motor elétrico. O motor a combustão, ele entra em duas situações. Uma, carregar a bateria. A outra, fazer junção de torque, principalmente em estrada, numa velocidade maior. A transmissão que existe é uma transmissão chamada DHT. Essa transmissão ela tem discos de embreagem, é uma transmissão realmente, mas é uma transmissão de acoplamento. O que ela faz? O motor principal é um motor elétrico. Precisou de um torque maior, está numa estrada, numa velocidade mais superior, o motor a combustão ele entra, ele é engatado, ele é acoplado a essa transmissão, então acoplando ao eixo de tração desse motor. Então ele é acoplado, é um acoplamento, ele só faz a junção de elétrico com combustão. Tá? Isso é uma coisa bem importante. Não tem marcha 1, 2, 3, 4, 5. Dirigir esse carro é diferente, você não tem aquela sensação, você não tem aquela troca de marchas. É constante, é gostoso, é suave, não tem tranquinho de troca de marcha, não tem nada disso. Entendeu? Se acelera, ele responde. É uma transmissão que tem se mostrado muito duradoura. Tem se mostrado, várias outras montadoras, não só eles usam esse modelo de transmissão. Toyota usa, vários híbridos usam esse mesmo sistema de transmissão. E tem se mostrado, olha,
muito boa, muito duradoura. Então não é aquele câmbio que você fala, putz, vai me dar dor de cabeça. Esse é um fato, acho que, muito importante para você que está comprando o carro, que tem medo, né, do que pode acontecer. Tecnologia boa, DHT. Suspensão independente nas 4 rodas e isso é, na hora de dirigir, muito confortável. Pneus 235, 45, 20, uma baita de uma roda gigante, estilosa, linda, 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 linda. O design da roda muito bacana. Sai com discos ventilados na dianteira, discos sólidos na traseira e isso traz, inclusive nas configurações, você tem sistema de frenagem, a sensação de frenagem mais suave ou mais agressiva. Você tem todo esse controle, vou te mostrar depois, no painel do carro. E isso traz, na hora de dirigir, cara, aquela sensibilidade de quem gosta de uma direção mais tranquila, não é não tão agressiva, e isso faz toda a diferença. Eu já experimentei várias dessas configurações no meu carro, cara, curti demais você poder ter a opção de escolher qual a intensidade do freio e tudo mais. Comprimento do carro, e é um carro grande, apesar de ser considerado aí um SUV médio, né? Ele tem 4,66 m, tem 1,87 m de largura e 1,67 m de altura. Uma baita de uma SUV lindona, já vou falar de porta-malas e ó, certeza, tua sogra vai caber nela fácil, fácil, fácil. Sabe o sogra e cunhado que pesa aquelas 200 arroba? Vai caber lá atrás porque o porta-malas é generoso. Já a gente vai lá atrás. Altura, bom, assoalho solo. Gente, isso aqui não pega em nada, tá? Eu falo exemplo do meu, dá para você rodar em vários tipos de terrenos e simplesmente... Você tem um? Deixa nos comentários se você tem essa linha de Omoda 5, 7, Jayco, se você já passou com algum problema de raspar. Eu, particularmente, nenhum. Apesar de ser um híbrido plug-in e ter uma bateria bem generosa, o peso do carro me surpreendeu. Eu achei que ia ter mais do que 2 toneladas, mas tem não. 1.885 quilos. Um entre-eixos de 2,72 m, trazendo bastante conforto em espaço interno. E espaço interno a gente já vai falar já. Aqui na traseira, vamos falar de porta-malas e depois a gente vai dar um giro mostrando, enfim, detalhes. A lanterna desse carro, o Alex vai fazer as imagens, você vai ver que coisa linda, full LED, lindo demais. A parte de acabamento, design. Porta-malas é aquele com você chegou perto, ele abre quando você está com a chave no bolso, ou você tem a opção de apertar o botão. Dentro do carro você também tem o botão para abrir o porta-malas. O porta-malas, super generoso, tem a capa. E quando a gente fala de tamanho de porta-malas, você está falando até aqui aonde está o tampão. O tampão não é rígido, ele é um tampão retrátil, e isso é um lado bom, porque se você tem uma bagagem um pouquinho maior para colocar, você tem condições de aproveitar esse espaço. Porta-malas, ele tem um total de 590 litros. Algumas coisas que me agradam é a parte de iluminação. Você tem tanto aqui em cima no tampão, como interno no carro. Outra coisa que foi feito um bom aproveitamento é, você levanta esse tampão, aqui você tem o carregador e um espaço interno que ele é mais aproveitado. No 5 eu achei que podiam aproveitar mais. Debaixo dessa parte de isopor, existe um espaço bem generoso ali onde está a bateria de 12 volts, que não fica lá na frente do capô, ela está aqui atrás. Então, aqui aproveitaram um pouquinho mais o espaço para você colocar aquelas quinquilharias, sabe? Sacola de mercado, colocar, a exemplo, esse carro não tem step, então você tem aqui esse spray onde você enche o pneu no caso de uma emergência. Eu acho que isso aqui todo mundo devia ter no carro. Brasil violento, ficar parado trocando pneu, esperando o guincho, não dá. Você tem que ter um sistema de emergência rápido para sair de onde você está e ter esse spray, cara, faz toda a diferença. Acabamento aqui muito legal. Outra coisa bacana são os bancos. Os bancos são retráteis, eles deitam, então você tem um espaço grande para levar um móvel, para levar a sogra deitadinha, às vezes tem que levar para um lugar para o outro, entendeu? Então você não quer ali que ela fica desconfortável, você deita o banco, coloca ali, aquela sogrinha, 15 arroba, junto com o cunhado, entendeu? Então eles vão ali rolando para um lado e para o outro, confortavelmente, né? Não precisa ficar sofrendo. Então,
Porta-malas super generoso. Vamos falar uma outra coisa interessante aqui, que é o seguinte. Pô, Alex, e aí, o consumo é bom, não é bom? Eu vou te passar então aqui alguns dados. O primeiro é velocidade máxima. Esse carro, a exemplo do meu, o manual fala 180, mas 185 quilômetros ele limita. Tá? 185 quilômetros ele limita. É o limite daquele motor elétrico. Então não é um carro que você vai falar assim, pô, o motor é potente, vou andar 200, 250. Não, não vai. 180 diz o manual. No meu caso eu já vi 185 quilômetros por hora sendo rodados. Então é o limitador de velocidade. Em relação à autonomia, você tem um tanque de combustível de 60 litros, um motor 1.5 turbo, e essa autonomia ela vai ser diferenciada de motorista para motorista, de qual é o pé, se seu pé é pesado ou é um pé relado, entendeu? Se você é um motorista mais agressivo ou não. Mas quanto faz então? Existem relatos de até 1.200 quilômetros rodando com o carro. O mais normal que a gente vê aí é na faixa de 900, entendeu? Você tendo aquele pé mais tranquilo, sem ser aquele motorista lerdo, mas sem ser o apressadinho, entendeu? Você bem controladinho, aí você consegue fazer, então, 900 aí, quilômetros com 1 litro. Segundo o Imetro, o que o Imetro fala? O Imetro tem lá um sistema de... Ele tira um pouco dessa... Foi feita a medição, deu 20, o Imetro vai lá e tira uma porcentagem, entendeu? Desta margem de variação. E o Imetro diz o seguinte, que o uso urbano, você está falando em 15,1 quilômetros com 1 litro de combustível, tá? E se for, então, no caso, na estrada, isso cai para 13. Interessante, né? Mas todo híbrido é dessa forma, elétrico a mesma coisa, você tem um consumo muito melhor ali em baixas velocidades do que em alta velocidade. Consome muito mais bateria. Por quê? Porque o motor elétrico, para andar rápido, ele precisa de mais força. Rodar mais rápido, isso consome mais bateria. O tanque de 60 litros, então, segundo o Imetro, ele vai fazer quanto? Na cidade, falam em torno de 906 quilômetros, segundo o Imetro. Se o Imetro fala isso, dá para chegar a mais. E na estrada, o Imetro está falando em 810 quilômetros com um tanque mais a carga de bateria completa. Enfim, vai depender do pé do tiozão ou da tia se acelera. Minha mulher acelera muito mais do que eu. O consumo com ela é pior. Eu sou o velho mais tranquilo. Já passou a juventude, então... E você? Deixa nos comentários. Você é o cara aceleradão, a mulher aceleradora, quem anda mais é você ou a esposa, entendeu? O namorado ou namorada, enfim, não importa. Conta aí, quem que do casal é que pisa mais? Ou é a sogrinha? Conta aí, deixa nos comentários. O exterior do carro conta com sensores de estacionamento, tanto na traseira quanto na dianteira, tá? A parte de câmera tá aqui escondidinha. Lá na frente no para-choque você tem também a câmera dianteira. Esta lanterna, o design do carro já é lindo, né? Mas essa lanterna com esses raios, cara, lindo demais. Uma pena que o Moda 5 essa parte não acende, né? Todo mundo sente falta, mas no EV ele acende e fica bonito pra caramba. Enfim, o design, cara, indiscutivelmente lindo desta lanterna, tá? Agora, a parte de tudo full LED, tá? Esse é outro detalhe. Tudo que você tem aqui no carro é full LED. Vamos lá dar uma olhadinha na dianteira desse carro, que é linda, show à parte também. Vem pra cá. Frente do carro, muito futurista. Este detalhe da grelha, enfim... Para lavar é chato, eu vou confessar para vocês. Tem lava rápido que não lava direitinho, não. Mas que é lindo, é lindo. A câmera discretamente colocada aqui e o radar escondidinho atrás do para-choque, evitando assim aqueles roubos que a gente já viu em outras marcas. Farol Full LED com DLR e uma coisa legal no teto tem aquela barra. Aquela barra permite você colocar um rack, colocar bagageiro, enfim. Te dá essa possibilidade que já não tem no Omoda 5. Esse daqui já tem essa possibilidade de você trazer esse acessório quando você tem mais bagagem e tudo mais. Você tem condições de colocar e fica muito legal. Enfim, design do carro indiscutivelmente lindo, 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 lindo. Interior do carro, olha, se você gosta de luxo e tecnologia, gente, impressionante. Lindo, 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 lindo. Primeiro que chave é de presença. Só que não tem, como nos carros híbridos em geral, e elétricos, um botão para você ligar. Uma vez que você entrou no carro e pisou no freio,
o sistema já liga todo. Você saiu do carro e deu a distância, simplesmente ele vai lá e desliga todo o veículo e tranca. Então isso é bem interessante para os preguiçosos como eu, entendeu? Que às vezes esquece o carro ligado. Cara, isso aqui é uma mão na roda, gostei demais. Você também pode desligar o carro aqui pelo painel, você vem aqui no desligamento e confirma, enfim, e sai. Mas se você tem a opção da presença, sair e ele desligar sozinho, então muito melhor. O painel na frente, em relação ao Moda 5, que tem aquela tela grande, não é? Tá diferenciado. Ele tem um painel mais discreto, com uma telinha de 8 polegadas, pequenininha, mas tem um head-up display que o que é? Você consegue, lá na frente, ele faz uma projeção no vidro e você consegue dirigir olhando a sua quilometragem. Gente, isso aqui é tudo de bom. Você não precisa, principalmente no Brasil, que tem radar pra caramba, você tem que estar o tempo todo ali, atento para ver se não vai tomar uma multa. Você está conseguindo dirigir e está em foco qual é a sua velocidade o tempo todo. Essa tela de 15.6, linda, enorme, tem uma coisa bem legal. Se você, a exemplo, passageiro, quer ficar ali mexendo no som, enfim, brincando no que tem, você coloca para o lado e essa tela ela vai embora lá para o lado do passageiro, deixando aqui então livre para você. Ó, muito legal, né? Infelizmente os sistemas de segurança não deixam você assistir um vídeo, alguma coisa no gênero, né? Podia, né? Até navegar na internet por aqui, enquanto o passageiro não está fazendo nada, porra nenhuma, né? Mas infelizmente não pode. 4 dedos e ela volta para o lugar aqui de origem. Sistema de segurança desse carro, ó, e tem muitas coisas legais. Primeiro, 8 airbags. 8, inclusive cortina aqui e tudo mais. Cara, sensacional. Consta com sistema de câmeras, principalmente para quem vai estacionar. Chama sistema de câmeras. O 5 tinha o 360, que a maioria dos carros tem. Esse daqui eles chamam de 540. Eu vou colocar as imagens aqui para você. E nas imagens vocês vão ver que sabe aquele estacionamento onde você tem a guia e você nunca sabe se está perto ou não da guia, se é aquele famoso come-roda? Cara, aqui acabou o problema, porque as imagens que você tem na hora de parar o carro é inacreditável. Você tem condições de ver muito próximo aonde está. Você pode escolher as rodas da frente ou traseira e mostrando claramente qual que é a distância que você está da guia. Acabou o sofrimento de baliza e tudo mais. E a qualidade da imagem, olha, surpreendente, não tem miséria. A alavanca de marcha, você sabe, está aqui no volante, isso é muito legal, que deixa o espaço livre. Além do sistema ADAS completo que tem, você tem piloto auto-adaptativo, o auto-hold. Então, quando você para e põe no P, ele freia sozinho. Você entrou no carro, pôs no D, ele desfreia sozinho. Enfim, então você tem assim uma infinidade de sistemas de segurança. O auto-adaptativo, para mim, é o melhor de todos. Quando você pega a estrada e coloca, ele vai corrigindo faixa. Se você distrair por 1 minuto, ele praticamente quase dirige sozinho, é um semi-autônomo. Então, cara, isso é muito, muito bacana para quem pega estrada, enfim. O carro da frente se moveu, ele dá um alerta. Muitos alertas de ponto cego, alertas de colisão dianteira, colisão traseira, se tem motoqueiro passando, sabe? Te dá uma segurança muito grande para você não ter problemas aí no dia a dia, principalmente quem está nas grandes cidades e tudo mais, moto passando, sabe? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então esse sistema de segurança, a parte de colisão, se um pedestre se joga na frente do carro, isso funciona muito bem. Outra coisa é, se o trânsito para muito repentinamente, ele tem essa frenagem de emergência, além do alerta do painel, também é bacana. Então, se capricharam nos sistemas de segurança do veículo. Uma coisa que eu não gostei, e tem uma explicação, não tem o porta-luvas aqui. Nós temos aqui uma geladeirinha, onde o sistema do ar-condicionado joga ar gelado aqui para dentro, mas o porta-luvas em si, devido à tela ir para frente e para trás, para um lado e para o outro, né, eles eliminaram o porta-luvas. Então, nem tudo são flores, algumas coisas às vezes não funcionam exatamente da forma que a gente gosta. Por um outro lado, tem aqui 2 carregadores, motorista e passageiro,
por indução. O do lado do motorista ele é refrigerado, não sei o porquê, do lado do passageiro não, mas não é. Painel, a gente tem modos, quando eu coloco aqui na tela, eu vou ter modo Sport, então agressivo gasta mais bateria. Eu vou ter o modo normal e o modo Eco, que é o modo que eu uso. Lindo as imagens, né? Indiscutivelmente. Além disso, você pode escolher as opções de deixar no híbrido, então o próprio sistema que vai decidir se liga motor, se não liga motor, se carrega bateria, enfim. Ou você pode escolher só o modo elétrico, então ele vai trabalhar no elétrico o tempo todo até zerar aquela bateria. Enfim, são coisas que você tem que ir experimentando para saber o que é melhor para o seu dia a dia. No volante, direção elétrica, uma delícia. Sai com limpadores de para-brisa automático, choveu, então faróis também, DLR, chegou de noite, ele liga o farol sozinho. Além de ligar o farol sozinho, você tem um sistema de farol alto automático, onde o farol não tem nenhum carro nem vindo, ele liga o farol alto. Se algum carro está vindo, ele mesmo põe o farol baixo. Isso é bem legal na estrada. Eu tenho usado e gostei muito. Acabamento. Olha, parece um corvinho, um couro cru, bonito, bem acabado, sabe? Bem detalhado, os detalhes dos bancos, as costuras. Uma coisa que eu achei que melhorou muito em relação ao 5 que eu achava chato. O 5, você tem aqui no porta-sol, no espelhinho, um negócio de puxar que é horrível. Esse não, esse você já põe o dedinho aqui por baixo e aí você consegue então ter aqui fácil acesso ao retrovisorzinho, ao espelhinho. Né? O outro é muito difícil, gostei, achei que isso daqui foi um ponto positivo. Teto panorâmico, lindo, enorme, para viajar. Cara, isso é tudo de bom. Para quem gosta de ver o sol, a natureza, acompanhar ali a viagem como uma experiência completa, esse teto panorâmico, muito, muito legal. Falando da parte de bancos, bom, regulagem de banco de motorista a gente tem não só para frente e para trás, a altura, como nós temos o ajuste das lombares. O banco encaixa muito bem, design de volante também e tudo muito à mão, isso é ótimo, tá? Banco do passageiro, aí, pô, achei que devia ter para o motorista também, mas acho que é para ele não dormir no volante, né? Mas tem, além de aquecimento nos bancos, nos 4 bancos, né? Dianteiro e traseiro, é um carro que não é para 5 pessoas, como a maioria das SUVs. Acho que não se fabrica mais carro de verdade para 5 pessoas. Né? O banco no meio é um encosto de banco, enfim, tem aquele ressalto, é terrível. Mas os 4 opções aqui de aquecimento nos bancos, ventilação caso esteja muito calor também. E no caso de passageiro você tem aqui um ajuste aonde tem um encosto para as pernas, massagem. Você acredita nisso? Tem massagem para o passageiro, ou seja, feito para o passageiro dormir de verdade. Então, muito, muito, muito confortável. Encosto de cabeça e tudo mais, como se fosse realmente um travesseirinho. Cara, isso aqui é muito, muito, muito gostoso. Olha, para o motorista para dirigir no dia a dia, é ok, mas para o passageiro para dormir, tudo de bom, né? Só faltou andar sozinho para deixar a gente mais completo. Funções de multimídia. Isso tem uma infinidade de funções. Você consegue configurar aqui muitas coisas no carro, não só o tema, CarPlay, Android, funciona muito bem. No Omoda 5, às vezes acontece dele desconectar o CarPlay, mas a reconexão é muito simples, você só clica. Às vezes, a maioria das vezes você entra e automático já reconecta, às vezes acontece de não. Então você entra realmente nas configurações do carro e vai lá em CarPlay e ele já conecta automaticamente, enfim. Então você tem essas opções. Você tem aqui as opções de configurações. Você quer colocar foto da família, caramba, você põe um USB aqui embaixo, onde tem a entrada e coloca lá o que você quiser de mídia, isso é muito legal. Você pode configurar conforme a sua vontade. Iluminação interna, você tem condições de escolher qual a iluminação que você quer, a cor da iluminação, o tema, eu quero ritmo musical, tanto diferenciado na frente quanto atrás. Sistema Sony de alto-falantes, sai com 14 alto-falantes. Esses alto-falantes, gente, é o seguinte,
Além dos alto-falantes, tweeters, ele também sai com um subwoofer lá no porta-malas, sistema de som, ó, muito interessante. Bateria, aqui no painel você tem condições de ver quantos por cento está a bateria, ou você tem a opção de colocar em quantos quilômetros de autonomia. Aqui mostra tanto o motor a combustão quanto o motor elétrico e qual que está sendo a estratégia do módulo naquele instante. Se ele está colocando o motor a combustão para carregar a bateria, se está em torque, está conjugado elétrico com o motor a combustão, enfim, você pode acompanhar para os mais curiosos. Eu gosto de ver o que está acontecendo e é bem intuitivo, bem simples esse tipo de coisa aqui para você fazer esse acompanhamento. Sistema de condução, você tem Eco, Normal e Sport, você tem como então definir se você quer HEV, que é híbrido, ou só o modo elétrico. Assistência de condução, você pode escolher, eu não quero correção de faixa. Muita gente fala que quando eu coloco correção de faixa, você tem que dar seta. Quando você dá seta, você consegue mudar de faixa sem problema. Mas se você é aquele cara que não dá seta, aquela mulher que não dá seta, sabe, o desetado, quando você vai sair, ele tenta corrigir, porque ele acha que você está distraído. Então é uma briga entre o motorista e o carro. Muita gente reclama disso. Mas você pode desativar o sistema. Aqui você tem a liberdade total de colocar as coisas. Eu não quero, entendeu, que tenha ponto cego. Você desliga. Eu não quero que tenha alarme. Você desliga. Quanto mais você desliga, menos sistemas de segurança vão estar ali brigando com você e, ao mesmo tempo, né, deixando de fazer o papel deles, que é ter a tranquilidade de dirigir e o carro te ajudar nessa responsabilidade. Acho que a tecnologia está aí para isso, né? O sistema de head display você pode também configurar altura, brilho, enfim, a hora que o Alex fizer as imagens, você vai ver que legal que é isso daqui. Configurações do veículo em geral, você tem abertura do porta-malas. Eu não quero que abre 100%, eu quero que abre só metade. Você pode controlar isso, não é interessante? Sensibilidade do limpador de para-brisa. Eu quero que a hora que chove pesado é que ele liga. Qualquer garoinho eu quero que ele liga. Você também coloca aqui, baixo, normal, alto e máximo. Também bem interessante. A parte de travamento automático das portas, você pode escolher se você quer que destrava só a porta do motorista na hora que você chega, ou se destrava todas as portas. Também você tem essas opções. Lembrete de manutenção, você pode deixar ele habilitado ou não. Te dá uma liberdade muito grande de você escolher as coisas que você define como legais ou não. Além disso, na parte de display, então, você pode escolher se você quer essa função dia ou noite. Dia vai dar essa claridade enorme, noite, enfim. Ou você pode deixar no automático. Durante o dia ele fica esse branco forte e durante a noite ele deixa mais suave para não dar aquela luz e te atrapalhar durante a direção. Eu gosto dessa função, eu acho mais bonita, aconchegante, enfim, mais refinada. Da versão noite, entendeu? Além disso, você tem o brilho, se você quer mais brilho, menos brilho. Então, outra coisa legal que tem limpeza de tela. Quando tem limpeza de tela, você pode então limpar sem ficar, sabe, apertando um monte de botão. Acabou, você segura aqui por 3 segundos e os controles voltam então para você. Parte de áudio, você tem uma configuração completa, tanto de equalizador, avisos sonoros. Isso é uma coisa interessante que você pode, primeiro, claro, fade, colocar se você quer mais som à frente, atrás e tudo mais. Nos avisos sonoros, eu quero a seta. Aqui está baixinha, mas você pode aumentar esse volume de seta, de alarmes e tudo mais. Isso é muito legal também. Você não tem uma coisa fixa, você tem liberdade para escolher. Então eu achei isso bem interessante. O sistema de som, gente, é muito bom, viu? Outra coisa também que você pode escolher, eu quero frear o carro, eu quero apertar o freio. Você pode, você tem condições de fazer isso, entendeu? Você tem aqui o botão acionando, desacionando, enfim. Uma coisa que eu achei chata, né? Nem tudo são flores. Retrovisores. Você pode configurar a tecla atalho, que é a estrelinha que está aqui, para retrovisores. Então eu escolho que quando eu clicar essa telinha, o meu joystickzinho aqui no volante, ele vai ser para ajustar os retrovisores. Caso eu não queira, ele não tem aquela que a maioria dos carros tem, sabe, a setinha, escolha um retrovisor ou outro.
Você tem que vir aqui no painel, no display, aqui no multimídia, escolher retrovisores e aí sim fazer o ajuste via joystick. Então, um pouquinho mais chato e trabalhoso, enfim, traz esse ar minimalista e tecnológico, mas por outro lado, traz essa coisa chata de que, um ajuste tão simples. Outra coisa que tem aqui legal, ó, aquecimento do volante, para você que está nos lugares mais frios, enfim, ó, volante aquecidinho, banco também aquecido, bem gostoso. Console, porta-copos, porta-treco e aqui no meio, então você tem essa geladeirinha, que ela trabalha só com quanto é refrigerado quando você está com o ar-condicionado, enfim, ligado, tá? Isso também bacana. Controles de volante, você tem profundidade e altura, tá? Básico, sem novidades em relação a isso. Na lateral esquerda eu tenho o tipo de iluminação, se eu quero automático, chegou a noite ele liga a luz ou não liga, abertura do capô e também o botão de luz de neblina. Só usem luz de neblina quando você estiver na estrada com lugar de neblina. Uma luz forte, intensa, sempre falo isso, machuca quem está dirigindo atrás, então use só se realmente for necessário. A parte de cima você tem iluminação, o botão para trava de portas ou não, e a abertura do teto solar, tanto da parte de cortina quanto do teto quanto um todo, que é lindo, 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 lindo. Maçaneta, não sei se vocês perceberam, no ar minimalista, cadê a maçaneta para abrir o carro, né? A maçaneta ela fica na lateral aqui da porta, bem discreta, achei muito legal, entendeu? Outra coisa que eu gostei bastante é a parte de distribuição do ar, ela é um pouquinho mais extensa aqui para o motorista e passageiro, então, e além de ter aqui o difusor central, esse difusor central ele não tem a posição de para cima e para baixo, é só para a esquerda e para a direita. Dual zone ar-condicionado. A esposa sente frio, você sente calor, cada um pode regular o seu próprio ar-condicionado e o aquecimento do banco também é individual. Além de você ter na traseira a opção dos passageiros escolherem mais ar ou menos ar. Eles não escolhem a temperatura, mas eles podem escolher essa intensidade fechando ou abrindo o difusor de ar traseiro. USB para carregador à vontade no carro, tanto na frente, atrás, não fizeram economia, isso achei uma coisa bem legal. Outra coisa é no cinto de segurança, você tem o ajuste de altura para quem é mais baixo, para o cinto de segurança não fica pegando aqui no pescoço quando a pessoa é mais baixinha, então isso eu achei também que todos os carros deveriam ter. E agora, vamos fazer um test drive e saber como é que esse carro dirige, se é gostoso, não é, se é macio, se a suspensão responde direitinho ou se é uma carrocinha? Bom, bora lá, porque tem agora para finalizar o nosso test drive e a opinião do mecânico no final. Bom, bora lá então para test drive. A gente colocou duas câmeras. O head-up display, cara, que é o que marca lá a velocidade no painel e que marcha tá e tudo mais, isso aí é uma mão na roda para você que está na hora de dirigir, não ficar olhando toda hora, radar, quanto tá? E olha pro painel, entendeu? Então, isso é muito, muito bom. Deixa eu fazer um ajuste aqui rápido de volante. Uma coisa que ficou melhor em relação ao 5, o painel aqui menor. O painel lá é muito grande, muitas informações elas se perdem devido ao volante. Então aqui não, você tem uma visão completa. Outra coisa legal, tá vendo que eu estava falando para vocês, mostrando o modo de condução? O motor a combustão está desligado e nós estamos aqui 100%, enfim, no elétrico. Quando você coloca tira o pé, tá vendo igual agora eu freiei, ele está regenerando, vai ficando verde, então ele está alimentando a bateria. Isso é o que se chama de regeneração. Sistema ADAS, vocês podem ir acompanhando aqui, o radar vai mostrando, apesar de ele não estar agora com o piloto automático ligado nem nada, mas ele já vai identificando, enfim, toda aqui a estrada, as faixas e tudo mais que a gente está rodando. Carro muito macio, viu, gente? Segue aquilo que realmente tinha no Moda 5, eu continuo achando aqui. Muitas pessoas perguntam, pô, faz um som estranho, mas carro híbrido faz um som estranho.
Porque quando você tira o pé, que ele vai fazer a regeneração, ele faz um barulho esquisito, forte, entendeu? E esse barulho é justamente do motor ou da regeneração de bateria através da frenagem, entendeu? Então, esse motor ele trabalha tanto como gerador, como parte dele, tem várias funções aí no único motor. Então isso é bem interessante. O tiro que esse motor dá é impressionante quando você quer acelerar ultrapassagem, cara, isso é filé demais. Gente, ó, o carro é top, a marca vem se consolidando pouco a pouco no país. A fábrica, tudo diz que vai realmente finalizar o negócio com a fábrica. Ainda está um pouco de controvérsia de quando vai realmente começar essa fabricação dos carros aqui no Brasil. Então, a gente não tem certeza ainda dessa informação, que eles vão ficar com a fábrica da Land Rover. Eles disseram, mas né, boatos dizem também que não foi ainda assinado os contratos e tudo mais, então é uma história a ser contada. Eu acho que o fato de ser uma plataforma única para várias montadoras, isso tem um benefício, principalmente em relação a peças. Você tem um motor que é usado em muitas plataformas, então vai ter peça no mercado. Em relação à garantia, gente, eu conversei bastante com o pessoal de garantia. E o que acontece? O carro tem 7 anos de garantia e além dos 7 anos de garantia do carro como um todo, a bateria 8 anos. Mas é importante ressaltar o seguinte, as revisões precisam ser feitas dentro da concessionária. Ah, eu tenho seguro, teve uma batida, leve para a concessionária. Deixa a concessionária tomar conta disso. Por quê? Se você teve uma batida, a exemplo, o radiador da bateria que fica lá na frente pegou uma pedra, vazou, manda para a concessionária. Ah, o carro descarregou a bateria de 12 volts, o carro não está ligando. Põe no patins do guincho, leva para a concessionária. Faça tudo por lá. Por quê? Vai custar um pouquinho mais? Vai. Você vai ter seguro, vai ter que pagar a franquia de qualquer jeito, mas te traz a segurança de você não perder a sua garantia. Entendeu? Lá eles vão fazer a compra da peça, a instalação, vão habilitar aquela peça dentro do sistema. Exemplo, o pessoal de vendas estava falando, de manutenção estava falando que o radiador, que é uma coisa que acontece aqui nas estradas, de bater pedra no radiador e vazar a água, é o radiador que faz a refrigeração das baterias. E aí com isso, então, vaza o líquido, não pode andar. Guincho concessionária. Chegou lá, eles vão comprar a peça nova, vão instalar a peça nova. Essa peça nova vai ser registrada no veículo, mostrando que foi feita a manutenção correta. Outra coisa, não vai na sua casa querer colocar, entendeu? Para lá no frentista, o frentista, vamos completar isso, completar aquilo. Nada. Tudo é na garantia. Baixou o nível, você achou esquisito, marque a revisão, fala assim, olha, aconteceu uma coisa estranha, você tem garantia. Mas se você colocar água, você vai lá e completa o fluido e faz o que o frentista tem vontade, você corre o risco de entrar a sua garantia e análise e muitas vezes perder, porque você não seguiu ao pé da letra aquilo que o manual está, e está no manual escrito. Então, faça esses processos. De forma geral, Alex, aí é uma boa compra ou não? Bom, eu sou suspeito para falar porque eu comprei um 5, né? E você tem que identificar qual que é o tipo de híbrido que se encaixa melhor com você. Se é o híbrido plug-in, se você mora em casa, tem placa solar, se o seu caso viaja muito, distâncias maiores, então não tem muita rede de apoio para postos elétricos, então olha, o plug-in de repente não é a solução para mim, vai para o híbrido pleno. O fato é, existe uma gama de produtos, existe diversos carros, cada um dentro da sua, enfim, especificidade e cada um dentro daquilo que cada consumidor procura. Pesquise para você não comprar algo que realmente não vai te atender. Não seja impulsivo antes de comprar o carro, pergunte bastante, liga para os vendedores, enche o saco dos caras, faz bastante pergunta, que é para ter certeza que depois que você comprar, você fala, estou muito satisfeito com aquilo que eu comprei. Gostei do carro, fantástico, muitas coisas legais. O que eu achei de chato, que eu não gostei, aqui é onde coloca o celular, só carrega de um lado, do outro lado não carrega, só um apoio de celular. Então achei que dentro de todos os detalhes, enfim, legais, esse daqui foi um detalhe que faltou, igual no 5, uma tampinha bonitinha, complementando esse acabamento top, né? Mas fora isso, assim, até o momento, sem críticas nenhuma.
E, enfim, vamos vendo aí como as histórias vão acontecendo dentro desse universo de fábrica, peças e tudo mais. Fechou? Dúvidas, comentários, deixa aqui sem filtro. Aqui é um canal aberto, onde dá a liberdade de você falar aquilo que você tem vontade. Quer me xingar, xinga. Quer elogiar, elogia. Entendeu? Tem carro e quer fazer os comentários sobre o carro que você já tem? Aqui é o lugar aberto a você. Fechou? Até o próximo Opinião do Mecânico.